Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Muito bem, então, minhas irmãs e meus irmãos, vamos dar início a esta série de comentários do Evangelho segundo o Espiritismo que utilizamos no culto do Evangelho no lar, como sempre falamos. E vamos iniciar com aquela expressão que eu coloquei no primeiro vídeo de lançamento, ou seja, se alguém te bater na face, oferece também a outra face. Vamos detalhar um pouquinho todo esse trecho, e não é só essa frase, é um texto um pouquinho maior que o Mestre Jesus nos trouxe e que está inscrito lá no Evangelho de Mateus. Lembro que estamos utilizando a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, mas com comentários, com a tradução de Herculano Pires, o grande amigo de Chico Xavier. Gostaria de salientar que eu não vou me estender muito nos comentários para que este vídeo não fique muito longo. Afinal, são apenas sugestões de interpretação, de ideias a respeito do texto para facilitar aos iniciantes que estão começando a realizar o Evangelho, o culto do Evangelho no lar, que é tão saudável e tão importante. E digo isso por questão pessoal, como foi importante para mim, para minha família, realizarmos o culto do Evangelho no lar e que realizamos todas as semanas até hoje. Muito bem, então vamos começar lendo esse pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículos de 38 a 42, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item 7 e 8. Vamos lá? Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vá com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. O item 7 nos traz um importante ensinamento a todos nós. Falaremos aqui inicialmente sobre a lei de Talião. Inscrita nas Escrituras de Moisés, ele utilizou essa lei de Talião nos seus escritos. Então, Jesus nos inspira que essas leis, elas foram necessárias frente à índole muito difícil do povo hebreu escravizado pelos faraós do Egito por 400 anos. Mas percebemos que se continuássemos até hoje seguindo essas leis, com certeza hoje estaríamos completamente cegos e sem dentes. Então, ou seja, essa era uma lei utilizada naquela época, mas nós precisamos nos atualizar. É claro que Jesus colocou muito claro que ele não veio destruir a lei, mas ele veio aperfeiçoá-la. Então vamos entender exatamente, ou seja, ele não veio destruir antigas leis, mas ele veio aperfeiçoar, trazer principalmente a lei do amor, do entendimento e da fraternidade. Então nós precisamos ter esse novo entendimento frente às outras pessoas. E se seguíssemos a lei de Talião, pregada na época de Moisés, realmente hoje estaria bem difícil. Muito bem, dando seguimento, falaremos agora pela famosa expressão, ou seja, se alguém te bater na face direita, oferece também a outra face. Vamos lá?
O entendimento sugerido aqui diz respeito às duas faces de uma moeda. Então, se alguém te ferir numa face, que é um ato de violência, a mensagem nos inspira a não retribuir a violência com a violência, e sim com a outra face da moeda. Ou seja, qual é o contrário da violência? É a pacificação, é paz, violência e paz. Então vamos perceber que o ato de pacificação realmente vai nos elevar. E quando a gente aplica a violência contra a própria violência, vai se somando e o resultado é violência para todos, ou seja, o prejuízo é para todos. Então é por isso muito importante que tenhamos essa noção de que jamais devemos retribuir violência com violência, e sim com pacificação. Importante também aqui salientar que pacificação não significa passividade frente à violência, e sim pacificação. Vamos agir com paz e não com violência, mas também não vamos ficar passivos frente à violência, com certeza. Mas essa é uma questão que falaremos um pouquinho mais adiante. Seguindo, encontramos a frase: se a justiça te demanda a tua túnica, lhe dá também a tua capa. A túnica é a roupa, as vestes da pessoa. Já a capa é aquele manto grosso, que é utilizado para se proteger do frio e da chuva e também para forrar o chão, para passar a noite, como se fosse assim o acampamento, a barraca do viajante. Então percebemos que dar a capa é uma situação, exige muito da pessoa dar a sua capa, porque é uma questão de sobrevivência. Outra frase: se alguém te obrigar a caminhar carregado por 1000 passos, dê 2000 passos. Por que essa expressão? Por que Jesus utilizou essa expressão? Porque os legionários romanos permitiam aos seus soldados exigir de qualquer pessoa que carregassem fardos, carregassem cargas por 1000 passos, ou 1 milha. Então era uma lei que existia lá que podia se confiscar, se exigir que qualquer pessoa abandonasse as suas tarefas e servisse aos legionários como carregador por 1000 passos ou 1 milha, pelo menos. Então Jesus inspira que não ande 1000 passos, mas sim dê 2000 passos. Olha esses entendimentos como são complicados. O comentário que sugerimos diz respeito à ideia de que devemos fazer a outra pessoa mais do que ela nos pede. Nós devemos encarar o pedido de ajuda das outras pessoas como uma excelente oportunidade de trabalho no bem. E como todos nós sabemos, fazer o bem nos faz muito bem. Olha que ensinamento precioso. Outra questão: que não devemos nos revoltar frente às injustiças, buscando atos de vingança. Olha só. Então vamos perceber que nós devemos isto sim, é nos indignar. Temos o direito de nos indignar e de manifestar ao outro a nossa insatisfação, o nosso mal-estar frente àquilo que aquela outra pessoa está fazendo, falando contra nós. Nós podemos e temos o direito de nos indignarmos. Isso é muito importante. Mas nós não podemos deixar isto sim, é baixar a nossa vibração, o nosso bem-estar, a nossa razão. Isso é muito importante. Então essa questão faz referência também àquela outra expressão lá atrás que eu tinha comentado, de dar a outra face. Que a outra face da violência é a pacificação, mas não a passividade. Ou seja, nós podemos e devemos nos indignar e manifestar ao outro isso, mas sem deixar baixar a nossa vibração, isto que é muito difícil. Então nós vamos perceber que nós, em alguns momentos, vamos escorregar, vamos tombar frente ao nosso ego,
frente a esse nosso mal-estar é natural, mas nós devemos nos erguer. Como diz aquela música, nós devemos nos erguer, tirar a poeira, sacudir a poeira, não é assim? E vamos avançando, vamos em frente. Ou seja, repensando, nos corrigindo os nossos rumos, as nossas atitudes, nos mantendo em paz, em alta vibração, pois assim vamos como nos blindando contra as violências que podem nos atingir. Olha como isso é interessante. Então, eu gostaria de fechar aqui somente essa ideia de que sempre devemos nos preservar. Isso é o nosso instinto de sobrevivência e de preservação. Nós devemos sim nos auto-respeitar, nos auto-gostar, gostar de si mesmo, com certeza. Então, não permitindo que outras pessoas nos tragam violência até nós, inclusive palavras, nós devemos nos indignar, mas jamais utilizando a mesma face da moeda que é a violência, e sim a pacificação. Contra as injustiças, também nos indignando. Então vamos perceber que a pacificação é muito diferente da passividade. E esse é um grande exercício que nós precisamos realizar nesse rumo da nossa evolução, nessa caminhada como seres melhores, não é verdade? Por fim, a mensagem nos fala sobre aquela expressão tão complicada, não resistir ao mal. Essa é uma frase, é uma expressão bem complexa. Mas ela faz também referência, basicamente, ao que nós acabamos de ver. Ou seja, não resistir ao mal significa não fazer embates contra o mal na sua mesma vibração, no seu mesmo sentido de violência, de ódio, de cólera. Ou seja, nós não devemos nos encolerizar, não devemos nos enraivecer. Olha como é complicado, como é difícil, ainda mais nos dias de hoje, onde há tanto embate entre as pessoas, questões de diversos níveis. Então, é muito importante que não façamos essa mesma situação da vingança, da injustiça, do ato de violência. Isso é muito importante, porque gostaria de trazer agora aqui aquele pequeno relato que está no Novo Testamento, no Evangelho, fazendo referência àquele momento onde os soldados romanos foram até o Monte das Oliveiras, levados por Judas, para prender a Jesus. Com certeza a maioria deve de recordar da cena, aonde Pedro puxa da sua espada e ataca um soldado romano. E o que é que Jesus ensina a Pedro? Pedro, quem ferir pela espada será ferido. Olha só, a lei do retorno. Tudo aquilo que fizermos retornará para nós. Então é muito interessante e muito importante. Eu tenho inclusive uma visualização de uma mensagem que de vez em quando eu comento, que é como se nós estivéssemos assim, na palma de nossas mãos, bênçãos, como se fossem esferas de luz, são bênçãos. Se nós jogarmos essas esferas de luz, essas bênçãos para o alto, mais cedo ou mais tarde, essas bênçãos recairão sobre nós, sobre as nossas cabeças. Mas se nós pegarmos com as mãos cheio de pedras e jogarmos para cima, mais cedo ou mais tarde, essas pedras também recairão sobre nós, cairão sobre as nossas cabeças. É a lei do retorno, a lei de causa e de efeito. Tão interessante, tão importante esse entendimento e que pode nos auxiliar muito, inclusive nas nossas atitudes, na nossa forma de reagir frente à atitude de outras pessoas que tentam nos ferir, nos prejudicar. Olha aí novamente as injustiças, não é? Há tantas coisas, a violência, há coisas que podem nos prejudicar, ofensas, são tantas coisas. Mas nós devemos sim nos manter elevados, pois assim nos protegemos dessas energias sombrias que cada vez mais percebemos assim que parece que o nosso planeta todo nesse momento de transição planetária parece que é como se fosse assim
uma panela que está começando a ferver. Parece que todo mundo está meio fervendo, meio quente. Qualquer coisinha sai embates, sai atritos. Então, mais do que nunca, precisamos ter em mente que precisamos nos pacificar e precisamos nos elevar a nossa vibração, o nosso pensamento, meditar, preces, tudo isso contribui e nos ajuda e muito a nos elevarmos. Ou seja, são tantas formas que temos de nos proteger contra toda essa carga sombria, carga de violência, carga negativa que se abate sobre toda a humanidade, principalmente nesses últimos anos, nesses momentos em que vivemos. Ao atingir esse patamar mais evoluído na humanidade, estaremos melhor preparados para enfrentar as dificuldades da vida e os relacionamentos humanos tão difíceis. Ou seja, estaremos melhores preparados e auxilia em muito se pudermos também ter esta ideia de que tudo passa. Tudo passa. Como aquela mensagem que Maria de Nazaré trouxe até Chico Xavier através de seu mentor espiritual Emmanuel, aonde Maria de Nazaré coloca: Chico, isto também passará. Essas dificuldades que você está enfrentando também passará. Chico estava em grande apreensão, com muitas dificuldades. Então é o que nós devemos também pensar, todas essas dificuldades irão passar. Mas precisamos fazer a nossa parte, nos mantendo elevados. Então tudo isso vai contribuir para que com meditação, com prece, com ideias positivas, ou seja, passemos por essas situações que precisamos. E vamos sempre aqui nos lembrar que estamos matriculados no educandário das almas e que o nosso Mestre Jesus, o nosso querido professor, em todos os momentos ele nos traz esse precioso ensinamento da paz e da humildade. Então, são esses princípios que devemos seguir para avançarmos, tendo mais paz, mais luz em nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência. Mas pacificação, mais paz e humildade. Olha que ensinamentos preciosos. Muito bem, então, para encerrar, gostaria de deixar aqui essa mensagem, esperando que realmente esses breves comentários ao Evangelho no Lar possam contribuir a todos aqueles que estão iniciando e que possam fazer sentido todos esses comentários, essa série de vídeos que estarei postando no canal Esperança de Luz, que esses vídeos, essas mensagens possam fazer sentido a todos vocês que me assistem. Muito obrigado. Pensemos nisso. Muita paz.